Ok, vamos começar? Sim? Dá um joinha aí na tela. Olha só, eu preciso que você pegue o seu livro de inglês. Nós vamos terminar esse conteúdo hoje, tá? A ideia de todo o conteúdo desse livro hoje. Eu vou começar a explicar o uso do did e do didn't, que são verbos auxiliares. É como se fosse um fragmento da língua inglesa que nos isso, que é o nosso é o é a palavra que nos ajuda, a mediar perguntas, né, a interrogativa, a forma interrogativa e a forma negativa. Então nós vamos pegar o livro aí e abrir na página 106, page livro 1, nós vamos terminar ele hoje. Terminar o conteúdo, tá bom, gente? Pra gente começar o livro 2. Page 106. Sim, sim, pode pegar, eu estou esperando. Foi? Porque tá, eu não sei o que acontece, mas fica espelhado no, no iPad, no meu iPad. Depois eu vou ver como é que fica a configuração. Por que está saindo espelhado para vocês. A página 106 é sobre aquele mesmo conteúdo de mitologia que eu estava explicando na aula passada, que vocês já estão cansados de saber aí sobre mitologia, até porque já aprenderam até na aula de história, né, alguma coisa relacionada a isso. Eu vi até que o Alex tinha falado sobre o Egito, né? Alguma coisa relacionada ao Egito, também a mitologia egípcia. Eu acho muito interessante, é um conteúdo muito bom, até porque a gente está sempre vendo coisas dessa cultura, né? Seja pelo meio do cinema, da música, né? Tem muita coisa cultural que nós temos hoje que veio dessas mitologias antigas. A mitologia grega é a mitologia mais conhecida, mas nós temos a mitologia egípcia, a mitologia dos maias, a mitologia do povo asiático. Então tem muita história aí que a gente pode explorar numa boa. Eu vi a exposição que o Alex mencionou para vocês sobre o Egito, que está no CCBB, não sei se ainda está disponível, mas quem não viu, ficou muito bom, tá? Era tão bom se a gente pudesse ir lá ver isso aí, todas as coisas que o CCBB fez lá pra gente dar uma olhada, né, ver ao vivo. Você entrou na página 106, nós temos aí algumas frases, que aí nós vamos entrar na parte gramatical, tá bom? Algumas frases que são necessárias colocar no passado, até porque todo esse contexto aí está no passado. Mitologia, história, tudo está ligado, está tranlaçado ao passado. E aí eu vou explicar sobre o uso do did e do didn't. Professora, o did, ele não é o verbo fazer no passado? Sim, eu posso dizer, eu faço muitos exercícios, né? Eu posso dizer I do many exercises, many activities. Esse do, ele tem a ideia do verbo do, esse did, ele é o passado do do, fazer. Isso o verbo irregular, aquele verbo que eu utilizo como ação, tá? Mas esse do, na língua inglesa, ele tem dois significados. Ele tem o significado de verbo irregular e tem o significado de verbo auxiliar. Por que auxiliar? Na língua portuguesa, a gente
quando vai fazer alguma pergunta ou alguma negação, a própria entonação da nossa fala já nos diz como é que eu estou me mencionando. Quando eu falo assim, você vai fazer isso? Tá vendo que a minha entonação já está mostrando para você que é uma pergunta? Você fez isso? Você conseguiu? Essa entonação da pergunta da língua portuguesa é um marco, porque eu consigo, o falante da língua portuguesa consegue identificar muito rápido que é uma interrogativa, que é uma pergunta. Na língua portuguesa, eu também consigo fazer uma negação. Você não fez isso. Então, a forma como eu me dirijo a uma pessoa, negando alguma frase, alguma expressão, já me diz que eu estou dizendo não. Só a expressão, a dicção da língua portuguesa já me dá essa forma de compreensão da língua. Mas a língua inglesa, eu preciso de verbos auxiliares, tanto para fazer pergunta quanto para negar. Então, quando eu vou fazer uma pergunta e eu não tenho o verbo to be, porque o verbo to be é o verbo auxiliar de si mesmo. Então, eu estou lá numa pergunta, estou numa frase, não tem o verbo to be, que é o is e o are. Não tem esses. Se não tem o verbo to be, eu vou precisar de um verbo auxiliar. E esse verbo auxiliar no passado é nada mais, nada menos do que o did. Vocês já ouviram aquela expressão, do you speak English? Esse do you speak English, esse do é uma expressão de interrogativa, ele é um verbo auxiliar nesse caso. Nesse caso, ele não tem significado nenhum, ele está simplesmente auxiliando uma pergunta. Mas quando eu jogo essa pergunta no passado, did you speak English? Você falou inglês? Você tem essa expressão, essa ideia? Eu preciso do did, que é o passado dele. No caso, do mesmo jeito, ele não tem significado nenhum na língua portuguesa. Ele simplesmente vai auxiliar. Aliás, na língua inglesa ele também não tem significado algum. Ele é só um auxílio. Do mesmo jeito que o ponto de interrogação é um auxílio para perguntas, o did também é um auxílio, certo? Sim, não entendi. Pode repetir? Se você for afirmar alguma coisa, você não precisa usar eles. E se tiver o verbo to be, também não. Olha só, eu coloquei um exemplo aqui, no meu quadrinho pequeno, com o did. No primeiro, eu tenho uma pergunta. Essa pergunta, quando eu vou fazer uma pergunta em inglês, o did, ele vem antes do sujeito. Normalmente ele vem no começo da frase. Então ele sempre vai vir antes do sujeito, ele começa a frase. Ele só não vai começar a frase quando eu vou utilizar what, que são aquelas perguntas com WH, né? What, o que, qual, quando, que aí nós vamos ver mais na frente. Eu acho que até na unidade 2. Aliás, no livro 2. Olha, a frase Did you see there? Você viu aquilo? Você viu lá? Tem a ideia de você ter notado alguma coisa. O did aqui, eu coloquei ele na frente. Deixa eu pegar aqui meu pincel. Eu coloquei ele na frente do sujeito. Tá vendo? Ele foi para frente porque ele vai auxiliar toda essa pergunta. E aqui eu coloquei o ponto de interrogação bem escondido aqui, porque o quadro é pequenininho. Ele precisa auxiliar toda essa pergunta. Então, no começo da frase vai vir o did e no final vai vir um ponto de interrogação. Quem aprendeu aí, quem estuda espanhol, sabe que o auxílio dessa pergunta em espanhol é justamente o mesmo símbolo, só que no começo, né? Quem está aprendendo esse espanhol sabe disso, né? Você tem o mesmo símbolo invertido no começo, porque ele vai auxiliar toda a frase.
Na língua inglesa eu não preciso desse mesmo símbolo, eu só preciso desse fragmento did. Então eu escrevo did para começar toda a pergunta. Isso é claro para vocês? É só você lembrar do espanhol. Espanhol não tem aqui um símbolozinho invertido de interrogação? E aí eu ponho um símbolo de interrogação normal no final? Então, porque é uma pergunta. Só que no inglês eu não preciso desse símbolo invertido. Eu ponho did. É a mesma coisa. Sim, toda interrogação? Isso. Toda questão e toda pergunta que você precisar fazer uma pergunta, tá bom? E ele é verbo auxiliar, você vai precisar fazer uma pergunta, você põe o did. Aí, se você tem uma dúvida, lembra do espanhol. O espanhol tem um símbolo de interrogação invertido aqui no canto, que é para auxiliar toda a pergunta. E na língua inglesa eu não preciso desse símbolo, eu só ponho o did, certo? Entendeu? Compreendeu aí? Quem não compreendeu o espanhol, é tão simples quanto você pegar esse símbolo e pôr aqui. E na língua inglesa é tão simples quanto você começar toda uma pergunta, mas antes de você começar uma pergunta, ao invés de eu começar a pergunta assim, ó, you see there, igual faria no português, né? Você viu aquilo? You see there? Eu ponho o did para auxiliar toda pergunta, ok? Ficou claro? Já embaixo eu estou negando. Então eu vou retirar essa interrogação que eu coloquei, porque eu vou estar negando. Se eu estou negando alguma coisa, eu estou falando que não aconteceu, toda negação, certo? Que não tem o verbo to be, eu vou até colocar um exemplozinho já já para vocês. É a mesma coisa, eu coloquei a mesma frase, só que na negativa. Eu vou pegar o did e vou voltar ele para o lugar dele, ou seja, para depois do sujeito. Tá vendo aqui? Nesse caso, ele é o não. Você não viu aquilo. Você não viu lá. Também, eu posso colocar um negocinho aqui, tá? Você não viu aquilo. Ou então eu posso fazer o didn't. Mas isso aqui é a forma mais informal que tem e a mais comum. You didn't see there. Eu tirei a interrogação para vocês não se confundirem, tá bom? Para ficar só na negativa mesmo. Ó, you didn't see there. Você não viu aquilo, você não viu lá, você não prestou atenção. Tem essa ideia. Eu vou pegar o did, vou passar ele para frente do sujeito, certo? Que é o sujeito o you. E esse didn't, ele é a junção do did mais o not. Did plus not. Ele é essa junção aqui, ó, did mais not. Didn't. Certo? E ele fica desse jeito aí. Então, toda vez que você for negar alguma coisa, ele vai ficar entre o sujeito e o verbo principal. Porque ele é um fragmento, ele é um fragmento de não. Sim, isso, no passado, você não viu. Agora eu vou colocar aqui para ficar claro, porque vocês aprenderam o tal do I am not, he isn't. Olha só, quando eu tenho o verbo to be ele é auxiliar de si próprio. Então eu não preciso do did. Vou colocar aqui uma frase bem simples, só para vocês compreenderem. Vou colocar no presente mesmo. Lembram do verbo to be, are, de ser ou estar?
Tá vendo que nessa frase eu não coloquei o did nem o do? No passado esse are vai ficar was, mas não eu vou colocar no presente só para vocês lembrarem do verbo to be. O verbo to be, ele é auxiliar de si mesmo, então toda pergunta que você precisa dizer se é ou se está, você está bem? Você está em algum lugar? Você é legal? Tudo que precisa do é, do ser ou do estar, eu preciso do verbo to be. O verbo to be, ele é auxiliar de si próprio, por isso que eu levo ele para frente do sujeito, tá? Ou então ponho o are e o not, né, que é a junção do are not, aren't. Isso o verbo to be. Por isso que a gente confunde muito o did com o verbo to be. O did, ele é auxiliar. Focando aqui, ele precisa ser auxiliar quando eu não tenho o verbo to be, que é o is e o are. Se eu não tenho numa frase o verbo to be is, are, eu ponho o auxiliar. Aí eu vou colocar... Sim, pode falar. Sim, o are é o verbo to be. O verbo to be, eu vou colocar ele no presente para vocês lembrarem dele, tá bom? O verbo to be, ele é auxiliar de si próprio. Então, ele não precisa do did, porque ele é aquele verbo que todo mundo aprende e que estão cansados de aprender. É aquele verbo que todo mundo aprende, todo mundo está cansado dele, porque ele é um dos verbos mais principais. Ele é o verbo mais principal da língua inglesa, porque ele tem 3 flexões. Então, a forma gramatical dele é muito diferente dos outros verbos. Por isso que quando eu vou fazer uma pergunta que tem ser ou estar na língua inglesa, você é bonito pessoalmente? Você é inteligente? Você está em algum lugar? Tá vendo essas perguntas? Essas perguntas que eu preciso do ser ou estar, eu só tenho o verbo to be para auxiliá-lo. Então eu simplesmente passo o verbo to be para frente do sujeito ou então acrescento not no final. Cadê o not aqui, ó? Not lá no finalzinho. O not é o não, é o fragmento de não, tá bom? Isso com o verbo to be. É só para vocês terem a noção, né, da diferença do did com o verbo to be. Eu coloquei no presente para vocês lembrarem, mas no passado ficaria were. E aí eu ponho... Lembra que eu falei que o did, ele é o passado do do? E aí eu ponho essas mesmas frases no presente, ó. Do you see there? Ó, estou falando agora no presente. Ó, você vê isso? Você vê isso? Você consegue ver? Você vê isso? Tá vendo que está no presente? Passado dessa palavra, você viu isso? Did you see there? Tá vendo? De todas as formas, ele é um fragmento de perguntas. E vocês vão entender isso na página 106. Bora fazer a página 106? A página 106, ela é simples. Parece difícil, mas não é. Deixa eu abrir aqui o meu livro. Eu tenho a frase aí, ó. Cronos. É porque tá muito pequenininho aqui para mim. Não sei se é agree. Sim, Cronos agreed to overthrow his father. Tenho aí uma frase, certo? Você, na primeira linha, é uma pergunta. Você vai fazer o seguinte. Thank you. Você vai começar essa frase com did. Começa essa frase com did. É negativo? E interrogativo também. Isso, e negativo. Então, vamos fazer na negativa, então. Primeiro ele está pedindo a negação. Então, eu tenho aí a frase Cronos agreed. Você vai colocar Cronos
Vou colocar só o comecinho da frase. Didn't agree. Quando eu tenho didn't, eu vou continuar a frase assim, ó. Por que não o D no final? Porque eu já tenho did, que é o fragmento de negação. Você pode colocar reticências aí para você não se perder. Sim. Aqui está dizendo, deixa eu ler ela todinha. Cronos foi derrotado, né, pelo seu próprio pai. Veio a ser derrotado, levado abaixo. Isso. A ideia da frase é essa, só que quando eu passo ela para negativa, ela vai ficar Cronos não derrotou o seu próprio pai. Que a forma mais correta dela, né? Que quem derrotou Cronos foi Zeus e seus irmãos. Isso. Essa é a primeira frase. A segunda frase, você vai começar a pergunta com did. Vai ficar did Cronos agree? É porque o meu agree vai ficar feio mesmo, porque tá bem... E o resto da frase vai ficar assim, ó. Uma negativa, põe o did depois do substantivo, do sujeito. Didn't, porque é não. Ele não foi derrotado pelo seu pai, né? Inclusive ele foi derrotado pelo próprio filho. Isso. E pode também ser escrito como did not, tá? O didn't aqui é só uma forma de comprimir. Mas se você achar melhor escrever did not, não tem problema algum, tá? É correto do mesmo jeito. E embaixo, como é uma pergunta, você vai precisar do ponto de interrogação no final da frase e você vai começar a frase com did Cronos agree? Sim, isso, exatamente. Sim, isso, isso, exatamente. Parece difícil, mas não é, é isso aí mesmo. Começo a frase interrogativa com did e o resto todo da frase. Se o verbo estiver no passado, eu retiro e jogo o verbo na forma normal, porque eu já tenho did como fragmento, né, como verbo auxiliar. O didn't, que está na negativa, eu simplesmente ponho ele depois do sujeito, né, depois do substantivo, e continuo a frase. Um no começo e um depois. É simples. A segunda frase. Vou dar uma olhada aqui porque está bem pequenininho. Achei, letra B. É a mesma coisa do Cronos, né? Cronos didn't. E aí, na segunda frase, eu vou ter o seguinte, ó. Vou começar a primeira frase da interrogativa de cima, aliás, da negativa de cima. Cronos didn't. Onde tem o verbo to be was, que está no passado,
eu vou reescrever para o presente, is, porque eu já tenho o auxiliar dizendo que está no passado. Se eu deixo o was no passado, não faz muito sentido gramaticalmente. Da língua inglesa, coloco os dois no passado, não faz muito sentido. Então, eu retiro o was, né? E ponho o is, que é a forma original do verbo to be, e continuo a frase. Embaixo, do mesmo jeito, é interrogativo? Começo a frase com did e continuo toda a frase. Quando chegar no verbo to be was, eu retiro was e ponho is. Sim, isso. Thought é thought ou truth? Alguém pode me mostrar aí? Deixa eu ver. É pensar, não é? Truth é pensar, que vai voltar para o think. É, que vai para o think. Volta para o presente. Isso, volta para o presente. É porque eu não tinha visto, para mim era através, mas não, é pensar. O truth, a palavra depois do Cronos, o truth, essa segunda palavra. Enquanto a segunda frase, a segunda, isso, vai ficar, ó, Cronos didn't think. Quando chegar o was, você retira o was e põe is. E vai, continua a frase, tá bom? Enquanto vocês estão fazendo essa daí, eu vou fazendo a outra. Se eu conseguir enxergar aqui. Negativa, exatamente. Não esqueça de pôr um ponto de interrogação. Olha só, a terceira frase. Zeus didn't. O agree vai voltar para o grow. Nosso livro trouxe só verbos irregulares, né? Nessas frases. Até agora. Ó, Zeus didn't green up e o resto da frase. Caminha com ela. E na interrogativa, did agree. Aliás, did Zeus agree e o resto da frase. Você pode colocar até esses pontinhos aí, caso você não conseguiu escrever toda a frase. Certo? Ok.
Certo. Enquanto você vai fazendo aí, eu vou fazendo a outra, que é a letra D. Nessa letra D eu tenho were. Zeus were. Alguém pode me emprestar? Went. Ah, entendi. Ah, o verbo go. Então eu vou começar, ó. Zeus did, didn't. O verbo go vai para o presente, vai ficar go. E na interrogativa eu começo com did, Zeus, go e o resto da frase com interrogação no final. Na letra D. D de dado. Isso. Entenderam essa? Deixa eu ir para as próximas que a nossa aula já está terminando. Eu vou fazer. Ah, é? Sim, pode falar, estou ouvindo. É porque o went aí é o verbo go no passado, certo? É isso. Aí ele fica no passado, went passado de go, de ir. Como esse verbo é irregular, ele muda completamente. A língua inglesa tem essas proezas de vez em quando. Zeus didn't. Isso. Por isso que eu estou tentando correr aqui para conseguir. Did Zeus. Eu tenho um verbo aí na letra E, eu não sei se é rocked. Quem pode me mostrar? Ruled. Roll. Isso. Regras. Isso. Eu tenho a régua, né? Ruler. Diga. Não sei, vocês têm aula depois? Eu acho que sim, depois eu vou olhar no meu cronograma aqui. Mas eu acho que sim. Zeus didn't. E aí os verbos que tem depois
na letra F e E, eu acho que são regulares, é só retirar o ED do final, ou D. Aí eu tenho letra E e F. Zeus didn't rule, didn't Zeus rule, e o resto da frase. Na letra F eu também tenho um verbo regular. Os verbos regulares eles são mais fáceis, né? Que eu acho que é o recommend. É só você retirar o D do final e continuar o verbo. Isso. E a letra G, você tem o become, que vai ficar became. Became, que vai ficar become. É só tirar o A e colocar o O. É o mesmo verbo. Você vai fazer a mesma coisa na letra G. Become, se tornar, né? Tornou-se. Dá para Volta aí rapidinho. Só para eu terminar esse conteúdo. Só mais alguns minutinhos para a gente finalizar. Ok? Professor, pode só aumentar um pouquinho o quadro para ver? Obrigada. Ficou melhor? Sim. Eu comprei um quadrozinho pequeno porque eu já sabia que tinha que caber nessa telazinha do Zoom. Se tivesse um quadro maior, não caberia. Comprei na seção de brinquedos. Mas teria mais fácil. Não, o maior era maior, assim. Era um maior. Não era grande igual um quadro normal, mas era maior sim um pouco. E aí eu vou fazer o G, que é mais ou menos a mesma ideia. Vou colocar aqui e fala sobre os Zeus também. Deixa eu ver. Isso.
Qual é a letra G? Vou falar agorinha. O verbo. Eu acho que é o verbo become, não é isso? É. E a letra E? A letra E, vou colocar aí já já. Vai ficar assim. A letra E fica assim, ó. Zeus didn't rule na primeira. E na segunda, vai ficar Zeus. Did Zeus rule e o resto da frase. Essa é a E, né? Isso. E essa de baixo é a F. Vou colocar aqui até para vocês compreenderem melhor. Sim. A F, a frase é muito grande, aí não cabe na linha. Precisa colocar a frase toda? Não, não necessariamente. Se você compreendeu como é que forma a estrutura dela, você pode colocar reticências no final. Só não esquece de pôr, só não esquece de pôr o ponto de interrogação. Ok. Assim. Posso ir para a letra G? Professora, Sim, pode falar. na letra G não tem nenhum outro verbo ou alguma coisa no passado. Então não precisa mudar praticamente nada, Não, né? praticamente nada, só o become mesmo, que vai ficar com o O. Aí o G fica assim, ó. Zeus didn't become e o resto da frase. Isso na primeira. E na segunda vai ficar did Zeus become. Professora, a letra G é Hades. É Hades? Hades became ruler of the underground, and Poseidon became ruler of the E eu sea. estou lendo como Zeus. Hades tem H, professora. É porque eu não estou vendo direito. O meu livro não abre no computador. Professora, a gente precisa fazer a parte do Poseidon também? Ah, desculpa, Victor. Poseidon? Vitor não tá falando. É porque tem Hades became ruler of the underground, and É a mesma Poseidon mudança. became ruler of the sea. A gente precisa copiar o do Poseidon também? Se couber. Já que a mesma coisa pro Hades é pro Poseidon? Não, só se você tiver espaço aí. O interessante, o Tá legal bom. dessa parte aí é porque nos dá exatamente a ideia da gente compreender só o uso do did. Então, todo o resto da frase é só mais um contexto. Se você compreender o que é o did, onde colocar o did antes na pergunta e depois na negação, você já entendeu toda a frase, como é que é a estrutura gramatical dessa frase, tá? E aí, na página 107, você vai desembaralhar essas palavras, formar as suas frases e respondê-las. Vai ficar como tarefa de casa, porque vocês já vão entrar na próxima aula, né? Professora? Não tem mais aula? Sim. Professora, a próxima aula é só 10h30. Ah, entendi. Todos escreveram? Professor, vai deixar essa aula gravada? Vou deixar gravada lá na nossa plataforma, ok? E a página 107 fica como tarefa de casa. E aí nós terminamos esse livro, tá bom? Nas próximas aulas vai ser o livro 2, ok? Ok. Vamos até a página 107, as outras páginas é basicamente a mesma coisa sobre mitologia e sobre o verbo did e o didn't. Então, nós não vamos continuar, porque senão nós vamos ficar muito atrasados. Vamos começar o livro 2 a semana que vem. Professor, Sim, fale. quais foram as páginas da unidade 2 que você passou assim, de dever de casa para ver se eu concluí? De dever de casa, nas páginas aqui que eu passei para vocês do Zoom, ficou
Eu acho que foi a página 104, se eu não me engano, que foi depois do texto. Mas eu acho que foi porque ela tem respostas individuais, tá? E deixa eu pesquisar aqui. Na plataforma tem um vídeo gravado com os áudios das páginas 81, aliás, 91, 93, que são essas páginas de áudio. Então, eu fiz um vídeo com o áudio que vocês precisam ouvir, tá bom? Basicamente, foram só essas páginas mesmo, porque todas as outras páginas estão nas aulas gravadas que eu deixei na plataforma. E essa tarefa de casa é a página 107 agora. Isso, Entendi. tá certo? Pessoal, ó, bye bye, see you. Uma boa aula para vocês daqui a pouco. Se houver dúvidas para fazer a página 107, eu estou aqui até 6 horas da tarde, ok? Goodbye.